Estamos aqui na nossa sexta aula do nosso Photoshop e nós vamos aprender hoje como trabalhar com textos, né, envolvendo aí as nossas imagens e os nossos textos. E eu gostaria de pedir que você já acesse aqui o nosso conteúdo, né, para que nós possamos ver aqui algumas possibilidades, algumas ferramentas aqui voltadas para títulos, para textos dentro das nossas imagens, dentro do nosso trabalho aqui no Photoshop, né? Então aqui eu vou dar um cliquezinho aqui em arquivo, tá? Novo. Eu vou abrir aqui um novo painel, né? um novo conteúdo, né? Para que a gente possa estar trabalhando com esse conteúdo aqui. Tá? Eu vou usar inicialmente a largura 1100, tá? A altura 800, né? E a quantidade de pixel por centímetro de 100 pixels, né, por centímetro, tá? 100,2 pixel por centímetro. Eu clico em OK, aí ele vai abrir aqui um quadro todo em branco aqui para nós estarmos trabalhando aqui. Bom, agora eu vou inserir, né? Vou inserir aqui duas imagens aqui para a gente trabalhar aqui com a nossa ferramenta de texto, tá? Então clique aqui em arquivo, opção menu arquivo e a opção inserir, né? A opção inserir aqui do Photoshop. Inserir, e eu vou escolher aqui algumas imagens aqui para a gente estar trabalhando aqui. Deixa eu ver aqui, natureza, né? Natureza aqui, tá? Inserir aqui a natureza. Perceba que quando nós inserimos, ele já vai selecionando já a nossa imagem. Eu estou inserindo a imagem. E também aqui, ó, na propriedade de camadas, né? Aqui na parte aqui de camadas, nos nossos painéis, né? Painel camada, você vai ter uma nova camada, tá? Você tem a camada do plano de fundo e a camada aqui da imagem selecionada, né? Da sua figura que você inseriu. Também aqui eu posso redimensionar, tá? Então essas marcações que tem aqui ao redor, ao lado aqui, né, perifericamente na imagem, na figura que eu inseri, você pode utilizá-las para redimensionar a nossa imagem. Então clique e arraste, ó, mantenha o botão pressionado e arraste, redimensionando a sua imagem. Eu estou aqui alterando o formato da minha imagem. Então, eu posso dar um cliquezinho aqui no meio, né, mudando aqui de posição, né. Aqui eu posso dar lateral, né, diminuindo aqui o tamanho da imagem, né. E eu vou inserir uma outra figura, uma figurazinha mais aqui, outra figura. Então, arquivo, clica aqui em arquivo, inserir. Aliás, quando nós redimensionamos uma imagem, perceba que eu não tenho acesso aqui ainda a inserir, ó. Algumas opções aqui vão ficar desativadas aqui, para que você não tenha acesso. Mas isso é porque a minha imagem aqui, ela não foi ainda aplicada. Então, quando você faz uma alteração, redimensionando ou muda uma imagem, você tem que aplicar a alteração que você fez na sua imagem. Então, você alterou a sua imagem, então clica aqui, ó, confirmar, ou teclando Enter, tá? Ó, confirmar para que você aplique a alteração da imagem aqui na sua tabela aqui de camadas, aqui, tá? No seu painel de camadas. Agora sim, vamos aqui em arquivo, inserir, ó. Aí inserir, eu vou agora inserir uma outra imagem. Eu vou escolher aqui essa imagem aqui, chamada competição. Pronto, inserir, clique aqui na imagem, clique em inserir, e ele vai inserir uma nova imagem para mim. Pronto. E aqui também eu vou poder redimensioná-la. Perceba também que ele já gerou aqui, ó, dentro aqui no painel de camadas, aqui, uma nova camada. Então, eu tenho aqui 3 camadas agora. Tá? Eu tenho plano de fundo, natureza, 2 e competição. Eu vou redimensionar aqui, essa minha aqui, competição aqui. Pronto, um arquivozinho, tá? Vou mudar aqui de tamanho, aqui de posição, aqui, tá? Movendo o meu conteúdo, né? Para que, pronto, vou encaixar aqui esse conteúdo, né? Pronto, perfeito. Ok, agora eu vou aplicar, tá? Não esqueça de toda vez que você mexer com a imagem, você tem que aplicar aqui ou teclando Enter. Teclando Enter também, ele vai aplicar a sua imagem. Beleza, eu tenho agora aqui duas imagens. E eu agora vou inserir aqui um texto, né? Eu vou trabalhar agora com o texto. Eu vou colocar aqui um textozinho, um títulozinho. E esse texto, eu vou encontrar aqui uma ferramenta, né, para trabalhar com o texto excepcional, uma ferramenta muito boa, né? A ferramenta de texto do Photoshop. Né? E você pode dar um cliquezinho aqui no texto, né? Aqui na barra de ferramentas, ó, tem a barra de ferramentas.
E aqui embaixo nós temos uma ferramentazinha de texto. Então, clique com o botão direito, você vai ver aqui as ferramentas. E eu tenho aqui ferramenta de texto horizontal. A ferramenta de texto horizontal. E aqui você vai poder construir o seu texto de forma horizontal, horizontalmente, né? Só dar um cliquezinho aqui, ó, clique simples, e aqui você já pode estar digitando o seu texto, né? Perceba também que aqui vai aparecer, ó, as propriedades da ferramenta. Tá? Vamos ver essas propriedades aqui. Então, aqui no texto, eu vou digitar aqui um texto, né, para nosso teste aqui, nessa nossa aula. E eu vou colocar assim, no fenômeno, eu vou fazer um questionamento, uma pergunta, para que a gente possa trabalhar em cima dessa pergunta. Vou dizer o seguinte, no fenômeno da aprendizagem, tá? Qual seria a relação? Aí aqui, ó, eu vou teclar Enter. Qual seria a relação? Qual seria a relação entre diversão e competição? Diversão e competição. Tá? Então, no fenômeno da aprendizagem, qual seria a relação entre diversão e competição? Beleza? Então, aqui é um títulozinho para nós estarmos aqui trabalhando com o texto, né? Perceba também que quando nós digitamos o texto, né, você vai ter a necessidade de aplicar o seu texto. Então, aqui você tem aqui uma setinhazinha, ou teclar Enter, para aplicar o texto que você acabou de digitar. Tá? E também esse texto está em azul, né? Perceba que a letra está em azul, porque, na verdade, o meu texto, né, essa cor da letra, vai ser definida aqui nas propriedades. Ó. Eu posso aqui mudar, nessa opçãozinha aqui, mudando a cor da letra. Ó. Definir a cor do texto. Então, clique aqui. Caso você queira uma outra cor qualquer, por exemplo, preto, clique aqui no preto e clique OK. E aí vou estar definindo o meu texto na cor preta. Ok? Pronto. Ficou preto agora. Caso você queira também alterar, por exemplo, a fonte, né, o estilo da fonte, o tipo da fonte, né, ó. Você vai ter aqui alguns tipos de fontes, né. Ao lado aqui você vai ter alguns estilos, né, Italic, Bold, né, Black, alguns estilos da fonte, né. Aqui também vai ser o tamanho da fonte, caso você queira, por exemplo, aumentar o tamanho do seu texto, da fonte do texto, tá? Você vai poder também aumentar. E aqui os alinhamentos, né? A esquerda, centralizado, a direita, ó, colocar o texto à direita, centralizado, né? A esquerda. Então, aqui nós podemos também fazer essa questão dos alinhamentos. Né? Nessa opção aqui, nós podemos trabalhar com uma parte chamada de distorção do texto. Né? Aqui seria a forma de visualização do texto, né? Se é nítida, se é sólida, se é suave, né? Como eu vou estar visualizando o texto. E aqui seria a parte de distorção do texto. Essa áreazinha aqui seria interessante, né? essa propriedade, porque você pode estar aplicando aqui alguns efeitos no seu texto. Né? Por exemplo, eu quero um efeito assim mais ondas, né? Ó, ondulados, de ondas. Então, eu posso estar colocando esse efeito de ondulação no meu texto. Também eu posso aqui estar fazendo a curvatura. Ó. Posso fazer a curvatura das ondas, né? Ó, do texto, tá? Mudando aqui a curvatura da onda, na distorção, né, horizontal do texto. Ó. Perceba que ele vai distorcer o teu texto horizontalmente. Tá? E também a distorção vertical. Ó. Distorção vertical do texto. Né? Você pode estar trabalhando também essa questão de distorção vertical. Clique OK. Perceba que o texto ele vai ficar alterado conforme você preferiu. Né? Fez a escolha e você aplicou aquela distorçãozinha lá, ó, de ondas, né? E você pode estar mudando, por exemplo, saliência, né? Ó, ou arco, né? Eu quero arco, e eu vou mudar a curvatura aqui do arco, ó. Posso mudar a curvatura do arco, ó, né? Dessa forma aqui, a distorção horizontal do arco, vertical também, né? Ó.
Então aqui você pode estar trabalhando com todos os efeitos aqui do seu texto, certo? Aí clica OK e o seu texto ele foi modificado e alterado da forma como você quis colocar. Tá? Nesse momento, né, você colocando essas alterações, você vai ter que aplicar para que esse texto ele fique reconhecido aqui pelo Photoshop, pelo conteúdo, né? Na camada, porque na verdade ele gerou uma nova camada aqui, ó, camada 1, e esse texto ele ainda não está aplicado. Tá? Tanto que se você tentar trabalhar alguma definição aqui, alguma propriedade, editar, você não vai conseguir, porque você não aplicou, você ainda está na forma de adição, né, de edição do texto, você está editando o texto, ou seja, permitindo, né, a alteração do texto. E aí você aplicando aqui a alteração devida, né, como você escolheu, e aí sim o texto vai fazer parte do conteúdo, e aí você vai ter a possibilidade de visualizar aqui a sua camada, né, e também ter acesso aqui aos recursos relacionados ao texto. Bom, dessa forma você aplicou o texto aqui ao seu trabalho. Mas, professor, como é que eu faço para alterar o meu texto novamente? Então, para alterar o texto, né, nós podemos fazer algumas modificações. Nós podemos simplesmente selecionar camadas aqui, ó, e aí clique aqui na opção texto, tá, e clique em cima do texto. Ó. Pronto. Clicou em cima do texto, você vai poder fazer alguma modificação, alguma alteração, né, caso você queira alterar. Se você não está na camada, você, por exemplo, aqui alterou, aí você vai ter que aplicar novamente. Aplicou, beleza, o teu texto está aplicado. Se você estiver nessa camada aqui, por exemplo, e tentar alterar o texto, você não vai conseguir. Você vai, na verdade, assim, ó, estando numa camada, e você colocando o texto aqui, né, ele vai inserir uma nova camada. Perceba que ele inseriu uma nova camada. Ó, e aí você vai estar trabalhando com uma nova camada. Mas se eu quero alterar esse texto especificamente, e não uma nova camada, eu tenho que dar um cliquezinho na camada específica desse texto. Porque o que o Photoshop faz é todas as vezes que nós inserimos um novo texto dentro da nossa imagem, ele vai trabalhar com camadas. Tá? Então, aquele texto específico, ele vai ser inserido dentro de uma camada. E aí, caso você queira fazer uma alteração, clique na camada específica aqui e clique no texto, tá? Para você fazer a devida alteração. Né? Perceba que aqui ele já criou essa camada aqui, ó, já tem um outro conteúdo aqui. Eu posso estar deletando aqui esse conteúdo dessa camada, tá? Ó, excluindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, excluir camada. Sim, excluir camada 1. E aqui eu estou com quantas camadas? Estou com 4 camadas. Uma camada plano de fundo, as duas camadas que tem as minhas imagens e a camada que tem o meu título, o meu texto. Né? Para fazer a alteração nós já estudamos agora eu quero fazer, eu quero mover o meu texto, eu quero tirar o meu texto daqui, quero colocá-lo mais para a esquerda, mais para a direita, como é que eu faço? Seleciono aqui, ó, seleção, tá? Clico na camada, faço a seleção aqui e pronto. Você pode mover o seu texto para qualquer local aqui do seu trabalho, né? Fazendo a devida movimentação aqui do texto para onde você quiser. Novamente, caso você queira alterar o texto, então clique novamente na sua camada, clique na opção texto aqui e clique em cima do seu texto para que você possa fazer as devidas alterações necessárias. Ok? Essa foi a nossa pequena aula sobre editoração de texto dentro do Photoshop. Então, essa pergunta é muito interessante. Ó, no fenômeno da aprendizagem, qual seria a relação entre diversão e competição? Nós poderíamos até responder essa pergunta aqui, né, com uma respostazinha que eu já tenho aqui pré-definida, né, uma resposta que eu já tenho elaborada aqui. Tá? No fenômeno da aprendizagem, qual seria a relação entre diversão e competição? Então perceba que eu tenho aqui uma imagem, né, algumas crianças aqui correndo, né, brincando, né, competindo umas com as outras. E aqui eu tenho uma tirinha, né, aqui, né, desse personagemzinho aqui, e como se fosse um cão, e ele dizendo assim, como se fosse ele mesmo, né, se perguntando a respeito de si mesmo. Você está ficando para trás, mas eu não estou em nenhuma competição. Né? Você precisa ser melhor que os outros. Eu não quero ser melhor que ninguém, só quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Então, assim, esse conflito, né, essa tensão que existe entre
a questão da diversão, se divertir e de competirmos uns com os outros, né? Como é que nós conseguimos resolver essa questão? Nós vamos agora colocar um outro texto aqui, respondendo essa nossa pergunta, dessa dimensão, desse conflito, né? Dessa tensão que existe entre se divertir e competir dentro do processo e do fenômeno da aprendizagem, né? Vamos lá, eu vou dar um clique aqui em texto, tá? Vou dar um cliquezinho aqui, ó. E eu vou pegar aqui um texto já pré-definido, né, respondendo aí essa nossa questão aí da diversão e da aprendizagem, sobre a aprendizagem. Ok? Deixa eu ver aqui, selecionando aqui, tá? Ctrl C, né? E eu vou inserir aqui nesse local. Ctrl V para inserirmos aqui. Olha só. Então, beleza. Eu vou agora aqui, deixa eu ver. Eu vou teclar um enterzinho aqui, né? Pronto. Depois eu vou vir aqui no finalzinho aqui, vou dar um delete para chamar o texto novamente, dar um espaço. Eu vou teclar um outro enter aqui, ó, de potencializar a capacidade. Pronto, beleza, nosso texto aqui, né, é uma resposta a essa nossa pergunta aqui sobre a aprendizagem, né, o que é a aprendizagem nessa relação da diversão com a competição, né? Então, vou dar um cliquezinho aqui e eu percebo também que ele já gerou a nova camada aqui e eu vou arrastar esse meu texto, né? Fica melhorzinho aqui. E aí nós temos a resposta. A diversão, que vai além da satisfação, e a competição maior que a rivalidade, são capazes de potencializar a capacidade criativa da autoaprendizagem. Pronto. Essa seria a nossa resposta aí da relação que existe entre a diversão e a competição. De que os dois trabalham juntos nessa potência aí de ir além, né, da satisfação aí, da diversão, e de uma competição que seja maior do que a rivalidade, né, que seja além da rivalidade, e que, portanto, dessa forma, eles irão, né, nos ajudar no nosso processo de autoaprendizagem. Ok? Um abraço, tá? E até a próxima aula do nosso Photoshop. Tchau, tchau!